Para isso, a gente vai ter lá o auxílio, né, do medidor de oxigênio. Então, existem alguns equipamentos próprios para fazer só essa avaliação do oxigênio, né? É um medidor portátil destinado a medir a concentração de oxigênio no ar. Ele é projetado para facilitar a medição, né, de oxigênio em espaços confinados, né, de maneira a atender a NR33 sobre a segurança e a saúde do trabalho em espaços confinados. Então a gente tem um equipamento específico, né, que faz a medição do oxigênio no ambiente. Então é mais comumente utilizado antigamente, né? Então a gente tinha um equipamento próprio para fazer a medição de oxigênio, a gente tinha um equipamento próprio para medir a explosividade e outros gases, né? Hoje acabou que eles foram todos unificados, né? A maioria das empresas utilizam o detector multigás, que a gente consegue fazer todas as avaliações necessárias. Mas ainda existe aí o detector de oxigênio, né? Que ele faz apenas a aferição, né, do oxigênio, né? Da concentração de oxigênio presente naquele ambiente. A gente tem também, né, o explosímetro, né, que faz a medição de substâncias inflamáveis no ar. Então, também é um equipamento que ainda existe, porém está caindo um pouco em desuso, né? Às vezes, em algumas situações mais específicas, mas a gente também está utilizando em conjunto lá no multigás. Mas ainda existe, né? Ele é chamado de explosímetro, né? Ele vai verificar o Léo. Lembra que a gente falou lá do Léo, né? Que é o limite de explosividade. Então, existe um equipamento próprio, exclusivo para fazer essa avaliação das substâncias inflamáveis, né? Dos gases inflamáveis que eu posso ter lá no meu espaço confinado. E aí, o mais comum, né, que a gente tem nos dias atuais é o medidor de substâncias multigás, né, que ele acaba fazendo toda a avaliação, né, ele mede, faz a aferição, né, de substâncias inflamáveis, tóxicas e também do nível de oxigênio. Então é o que vem sendo utilizado, né, com maior frequência nos dias atuais, porque ele tem um custo-benefício melhor também. Então ele faz a aferição do nível de oxigênio, faz a aferição do nível de explosividade e também de outros gases, né? Então a gente chama de detector multigás, né? Detector 4 gases, ou seja, ele faz todas as funções necessárias para que a gente realize com segurança, né, a aferição, né, dos riscos atmosféricos, né, o monitoramento daquela atmosfera, daquele ambiente confinado. Então, o supervisor de entrada é que normalmente vai estar fazendo essa aferição. Hoje, esses aparelhos são bem simples, bem fáceis de utilizar. Normalmente, eles possuem apenas um botão de liga e desliga, e aí você vai ligar esse equipamento, ele vai fazer a sua calibragem automática e aí vai aparecer na tela ali para você as informações, né? Equipamento pronto para uso, né? E aí vai aparecer as informações na tela ali para você, né? Oxigênio, que tem que estar sempre dentro dos limites ali, né? Normalmente em condições naturais aí vai estar marcando 20,9%, 21%, a explosividade que vai estar zerado e os outros gases também. E aí você vai lá fazer a sua avaliação inicial, né? O supervisor de entrada vai lá, né, do lado de fora ainda, né, com a mangueirinha ou com a vareta, fazer a avaliação daquele espaço confinado, né? E aí na tela do seu aparelho vai estar identificando, vai estar mostrando para você ali qual é a condição real que você tem lá dentro daquele espaço confinado.
E aí, a partir dessa avaliação, é que o supervisor vai estar tomando algumas medidas de controle também, né? Vai verificar se é necessário o uso de ventilação, de exaustão, de resfriamento daquele tanque, de uso de máscara com filtro, de máscara autônoma com cilindro de oxigênio, com cilindro de ar mandado, enfim, vai estar verificando quais são as condições da atmosfera dentro daquele espaço confinado. Então, hoje em dia é muito simples, muito básico esse uso aí, bem didático. E aí, qualquer problema que tiver lá, né, qualquer um dos itens avaliados que fujam, né, que saiam desse controle, né, desse limite de tolerância, o aparelho vai estar fazendo a sinalização sonora, né, então vai ter o alarme lá que eu vou escutar, visual, ele vai ter uma luzinha sempre piscando ali, e também física, né, vai vibrar para o trabalhador conseguir, para o supervisor de entrada ou para o trabalhador que esteja fazendo um monitoramento contínuo lá durante a sua atividade, para que ele consiga perceber esse problema. E aí, rapidamente, vai fazer a retirada do local. Então, é um equipamento bem simples, bem fácil de ser utilizado e que é essencial aí nas atividades relacionadas a espaço confinado. Sem esse equipamento, eu não consigo trabalhar em espaço confinado hoje em dia. Não é permitido, né? Eu preciso fazer a avaliação inicial, pelo menos. Então, eu tenho que ter, ou eles separados, mas o que vem sendo utilizado aí hoje em dia é o detector multigás, que já faz todas as avaliações, né, que são necessárias, que eu preciso para garantir a segurança dos trabalhadores. Falando nisso, né, falando em trabalhadores, vamos estar avaliando um pouquinho, né, quais são as responsabilidades de cada trabalhador, desde o supervisor de entrada até o vigia e os trabalhadores autorizados, né? Todos eles vão ter aí as suas responsabilidades, né? Então, supervisores, vigias e trabalhadores devem todos ser designados e treinados a cada 12 meses com carga horária mínima, né, de 8 horas para realizar as atividades específicas antes, durante e depois de entrar num espaço confinado. Então, é o primeiro passo aí, né? Só posso fazer atividade no espaço confinado se eu tenho a capacitação, se eu tenho o treinamento. Então, todos precisam ter o treinamento de formação, né, que é para o supervisor de entrada de 40 horas e para os vigias e trabalhadores autorizados de 16. E aí, a cada ano, precisa ser feito uma reciclagem de no mínimo 8 horas aí, né, para todos os trabalhadores envolvidos na atividade. Então, todo mundo precisa ter a capacitação, a formação e todo ano passar por uma reciclagem, né? A norma deixa bem claro que de 12 em 12 meses, todos os trabalhadores que fazem atividade em espaço confinado precisam refazer o treinamento, precisam fazer uma reciclagem. Então, é extremamente importante que isso seja cumprido, né? Antes até dos treinamentos, a gente está falando vai falar um pouquinho das responsabilidades, né, dos trabalhadores. É preciso que a gente dê uma informação importante também, né, para que se faça qualquer tipo de atividade de risco, seja aí um espaço confinado, um trabalho em altura, operação de máquinas, equipamentos, né, ou qualquer outra atividade de risco, é necessário que o trabalhador tenha responsabilidade legal, ou seja, né, que ele responda pelos seus atos. Então, o que é considerado, né, ter responsabilidade legal no nosso país, né, no Brasil? Pessoas, né, com mais de 18 anos, né, e que tenham plenas consciência aí dos seus atos, né, que não tenha nenhum problema mental aí, uma demência, um Alzheimer que o incapacite.
Então, por exemplo, as crianças, né, os adolescentes menores de 18 anos, vão ter os seus pais, os seus responsáveis que vão estar respondendo pelos atos daquela criança. Um adulto, um idoso que tem algum problema mental, né, alguma dificuldade nesse sentido, ele também vai ter o seu representante legal, ou seja, ele não responde pelos seus atos. Mas, se você é um trabalhador maior de 18 anos, e responde pelos seus atos, ou seja, não tem nenhum problema mental, aí, nenhum tipo de variante nesse sentido, então você é que responde pelos seus atos, você você tem responsabilidade legal. Então, todos os seus atos vão ser de sua responsabilidade. Se você causar um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, se você cometer um crime, você vai responder por eles, né? Então, para que a gente faça qualquer tipo de atividade de risco, a gente precisa ter essa responsabilidade legal, ser maior de 18 anos e ter as suas faculdades mentais em dia ali, né? Não ter nenhum tipo de problema. Então, a gente vai responder pelos nossos atos. Então já começa daí, né? A gente tem que saber que são as minhas ações no dia a dia, né, que vão determinar o meu futuro, né? Se eu vou continuar com saúde, com segurança, se eu posso estar cometendo algum ato inseguro, alguma ação que vai gerar um acidente, e aí eu posso estar respondendo civil e criminalmente, né? Posso responder um processo, ou posso ser preso. Então todos vão ter as suas responsabilidades. No momento que acontecer um acidente, isso vai ser investigado, principalmente se for um acidente fatal, né, com uma vítima fatal, vai ser investigado pela Polícia Civil, né, pelos órgãos aí de segurança do trabalho, para ser definido quais são as responsabilidades de cada um, do empregador, do supervisor de entrada, do vigia, do trabalhador autorizado, para ver em que parte ocorreu a falha ali, né? O porquê daquele acidente. Consequentemente, a gente vai achar os responsáveis. Então, a gente precisa estar sempre muito atento em qualquer tipo de atividade, principalmente naquelas que geram riscos a mais, né, que são consideradas atividades de risco, como espaço confinado, como trabalho em altura e operação de máquinas e equipamentos. O primeiro passo, então, para a gente garantir essa nossa segurança, né, para que a gente conheça todos os riscos e as medidas de controle, né, são os treinamentos de formação e reciclagem. É por isso que você está aqui hoje participando desse treinamento, né? Para que seja reforçado esses procedimentos, né? Essas regras de segurança, para que você conheça ou para que você relembre esses procedimentos e consiga fazer a sua atividade com o máximo de segurança possível, né? Minimizando aí a probabilidade de acidentes de trabalho, né? Os trabalhadores autorizados, né? Quem são eles e quais são as suas responsabilidades? São trabalhadores que entram no espaço confinado para realizar o trabalho. Eles podem ser funcionários da empresa ou também de uma empresa contratada para realizar a atividade. Então, seja eles trabalhadores próprios ou contratados, né, ou terceiros aí de uma empreiteira, de uma empresa que vai prestar o serviço, não importa, eles precisam também ter o treinamento. Então a empresa precisa fazer esse controle, né, para estar avaliando todos os terceiros que são contratados, se essa equipe tem o treinamento de espaço confinado, se for aplicável, tem o treinamento de trabalho em altura, né? E
conhecem os riscos da atividade, né? Sabem quais são as regras do jogo, as medidas de controle, porque são os trabalhadores autorizados que vão estar executando a atividade, é eles que vão estar dentro do espaço confinado, então é necessário que eles consigam identificar esses riscos e tomar as medidas de controle quando necessário, e que eles saibam quais são as regras do jogo, o que pode e o que não pode fazer. É por isso que a gente não pode colocar qualquer pessoa para fazer atividade em espaço confinado. É somente quem tem o treinamento, somente quem conhece os riscos, né? É para isso que a gente vai fazer sempre os treinamentos, por isso que a gente vai ter as reciclagens. Então, quais são os deveres aí dos trabalhadores autorizados, né? Primeiro, conhecer os riscos a que podem ser expostos. Então, no treinamento ele vai receber essas informações e também no momento do preenchimento da PET, que ele pode estar ali junto, né, para estar discutindo esse preenchimento da PET, como também, posteriormente, ele pode apenas estar lendo, verificando a PET ali, quais foram os riscos levantados e as medidas de controle que o supervisor de trabalho colocou ali. Utilizar o equipamento de segurança corretamente. Então, lá na PET também já vai estar definido, né, quais são esses equipamentos necessários, né, tanto os EPIs como EPCs. Então, esses trabalhadores autorizados precisam utilizar todos os equipamentos que estiverem ali dispostos na permissão de entrada e trabalho e também, né, fazer o uso corretamente, que utilizem apenas para a finalidade que se destina. Então, está atento aí se vai ter algum equipamento adicional, né, do que ele está habituado a utilizar. Então, você vai precisar de um respirador com filtro, você vai precisar utilizar o cilindro de ar mandado com a máscara autônoma, se tem aplicação de algum EPC ali, né, de um sistema de insuflação de ar, de exaustão, né? Então, esses equipamentos, sejam de uso individual ou coletivo, também vão estar já pré-determinados ali na PET. Ele precisa ter essa consciência, né? Comunicar sempre com o vigia para que estes possam monitorar os participantes. Então, o vigia sempre vai estar em contato com a equipe, da mesma forma que o trabalhador precisa estar em contato com o vigia. Às vezes, o vigia não vai conseguir ter um campo de visão lá dentro do espaço confinado, não vai conseguir estar verificando todo mundo. Então, ou de forma verbal, ou através de um rádio à prova de explosão, intrinsecamente seguro, ou de algum método aí, o vigia vai estar procurando entrar em contato com a equipe, né? Vai estar fazendo uma chamada ali, vai estar, de alguma forma se comunicando para verificar se todo mundo realmente está bem lá dentro do espaço confinado. Então é importante que esse trabalhador autorizado que está lá dentro faça esse contato, que dê esse retorno para o vigia, né? Para ele entender que você está bem ali, que está tranquilo, né, quando for necessário. E aí o trabalhador também, periodicamente, pode estar procurando esse contato com o vigia, se houver necessidade. Alertar o vigia quando o trabalhador autorizado reconhecer qualquer sinal de perigo ou sintoma de exposição a uma situação perigosa. Então, o próprio vigia, né, se ele se deparar com alguma situação de risco, se ele notar a presença de gases contaminantes, né, se ele começar a se sentir mal, achar que está faltando oxigênio ali, que pode ter um incêndio, uma explosão, ou seja, qualquer que seja a situação de risco que ele está visualizando ali, que ele está de uma certa forma
prevendo, ele comunica imediatamente o vigia para que seja dado a ordem de abandono. Então, o trabalhador autorizado ele não precisa ficar esperando a ordem do vigia, a ordem do supervisor de entrada para sair do espaço confinado. Se ele mesmo já notou uma situação de risco grave e iminente, ele pode também estar fazendo esse abandono, alertando ali o vigia e os trabalhadores que estiverem com ele dentro do espaço confinado para fazer essa retirada o mais rápido possível, né? Que é o nosso segundo passo ali, né? Então, sair do espaço confinado tão rápido for possível quando receber o comando do vigia ou supervisor de entrada para fazê-lo, ou quando se defrontar aí com uma situação perigosa. Então, quando for solicitado pelo supervisor de entrada ou pelo vigia, ou quando o próprio trabalhador autorizado ali verificar uma situação de risco grave iminente, então ele não precisa ficar esperando a ordem do vigia, do supervisor. Ele mesmo pode estar evacuando o local. Se tiver trabalhador junto com ele ali, ele vai levar embora também, principalmente se for esse trabalhador que estiver utilizando ali o detector multigases, né? Ele que vai estar fazendo monitoramento contínuo do ambiente. Então, ele vai fazer com que todo mundo se retire do local o mais rápido possível. E aí os demais trabalhadores autorizados têm que acatar essa decisão, né? Então ele está falando, evacuação, a gente está com um problema aqui, o aparelho está indicando, está apitando. Todo mundo tem que parar imediatamente o que estiver fazendo e sair. Assim também, quando o vigia ou o supervisor de entrada solicitarem essa evacuação, tem que ser feito de maneira imediata, né? Às vezes, dentro do espaço confinado, a gente não está observando essa situação, mas ela pode estar ocorrendo na parte externa. Pode ter ocorrido um incêndio lá na fábrica, e aí a gente precisa fazer a evacuação do local. O equipamento de ventilação, de exaustão pode ter quebrado, acabou a energia, faltou energia. Então, uma série de outros fatores externos que também o vigia vai estar atento e pode solicitar para que os trabalhadores autorizados se retirem do local. Então também tem que cumprir com esses procedimentos. Mas o próprio trabalhador autorizado, se deparar com uma situação de risco ali grave e iminente que está ocorrendo ou que pode ocorrer, imediatamente pode estar fazendo o abandono do local. Os vigias também é uma função extremamente importante, né? Eles são os anjos da guarda, eles são os salva-vidas dos trabalhadores, né? Pelo menos um vigia deve estar do lado de fora do espaço confinado durante a operação de entrada e de atividade lá dentro. Eles monitoram as atividades dos participantes autorizados. Eles não podem realizar outros trabalhos que possam interferir com as responsabilidades do vigia no espaço confinado, né? Eles são o salva-vida dos trabalhadores. Então, como a gente viu lá anteriormente, a função do vigia também é extremamente importante. É ele que vai ficar ali na boca de visita, fazendo esse controle de acesso de quem entra e de quem sai no espaço confinado. Somente os trabalhadores autorizados é que podem entrar. É ele que vai ficar em constante contato com a equipe de trabalho lá dentro do espaço confinado, seja aí de forma visual, de forma verbal, com algum equipamento de comunicação, com algum dispositivo que permita que ele consiga periodicamente estar fazendo o contato com a equipe para saber se está tudo bem lá dentro. É ele que pode também estar acionando, está efetuando a evacuação dos trabalhadores em caso de necessidade de um risco interno ou externo. É ele que aciona a equipe de resgate, uma botoeira de emergência através do rádio,
através de algum meio de comunicação. Ele que recebe essa equipe ali para estar passando essas informações. Então, o vigia não pode sair do local em nenhuma circunstância, em nenhum momento, não pode estar realizando outra atividade enquanto está fazendo a função de vigia. Então, ele não pode entrar no espaço confinado, ele não pode sair do local para ir buscar uma ferramenta, para ir buscar água para os trabalhadores, ele não pode estar fazendo nenhuma outra função ali no momento que não seja única e exclusivamente cuidando dos trabalhadores lá dentro do espaço confinado. Então, é uma responsabilidade muito grande que o vigia possui. Ele também precisa ter o treinamento ali, ser capacitado, pode executar também a função do trabalhador autorizado, desde que não seja ao mesmo tempo. Então, aquele trabalhador autorizado que está fazendo a função de vigia, 100% do tempo ele vai ser vigia. Precisou trocar, ele tem que entrar no espaço confinado, eu preciso colocar outro vigia no lugar dele. É uma condição impeditiva, Se eu não tiver vigia, eu não posso fazer atividade. Eu tenho uma pessoa só dentro do espaço confinado, eu preciso ter um vigia do lado de fora. Então eu nunca vou poder fazer atividade em espaço confinado sozinho, sem ninguém. No mínimo eu vou ter um vigia. Então, um trabalhador lá dentro e um trabalhador do lado de fora. 15, 20 trabalhadores lá dentro e pelo menos um vigia do lado de fora. Eu não posso fazer atividade se eu não tiver um vigia ali me auxiliando. Então, quais são os deveres aí, as responsabilidades dos vigias, Conhecer os riscos a que podem ser expostos durante a entrada, incluindo sinais, sintomas e consequência à exposição desses riscos, bem como as medidas de controle. Então, o vigia precisa participar ali do preenchimento da permissão de entrada e trabalho, ele precisa estar fazendo essa discussão com o supervisor de entrada para que ele conheça todos os riscos e as medidas de controle, para que ele esteja atento ali durante toda a atividade para qualquer situação que possa ser modificada, qualquer risco ali que possa fugir das medidas de controle, para que imediatamente ele consiga estar fazendo a evacuação, fazendo o controle desses riscos, Estar atento a qualquer mudança de comportamento na exposição do risco. Então, mais uma vez, ele vai estar ali, ele conhece os riscos, conhece as medidas de controle e qualquer situação que fuja da normalidade, então teve um vazamento de gás ali, o aparelho começou a identificar falta de oxigênio, uma atmosfera explosiva, ou seja, tanto internamente como externamente, se houver alguma situação de risco que mude o cenário atual, aquele cenário que estava seguro, aquela atmosfera que era segura, de repente ela pode se tornar insegura e imediatamente ele tem que tomar as medidas de fazer a evacuação do local e está acionando aí o supervisor de entrada, está acionando a equipe de resgate se necessário, Também, outra informação é que ele deve permanecer fora do espaço confinado durante as operações de entrada. Então, o trabalhador, o vigia, ele vai ficar do lado de fora fazendo esse controle de entrada dos trabalhadores autorizados, do lado de fora. Então, ele vai estar observando o nome de cada trabalhador ali, na PET, na permissão de entrada que o supervisor de entrada colocou ali, e só vai liberar a entrada no espaço confinado se tiver o nome na PET. Não está o nome na PET ali, não está autorizado. Ah, mas eu tenho treinamento, eu fiz. Mas se o nome não está na PET ali, tem que ir lá buscar o supervisor de entrada para informar que precisa entrar também e colocar o seu nome na PET. Só entra no espaço confinado quem tiver o nomezinho escrito ali na PET. Quer dizer que está
autorizado. Então ele vai fazer um cara crachá ali. Ah, é o José? Opa, é o José, fulano de tal, né? Me dá aqui seu crachá, anota na PET. Ele vai entrar. Ah, é o João? João está aqui, crachá, recolhe o crachá, anota na PET. E assim sucessivamente. Teve qualquer outra pessoa que não está autorizada, que o nome não está ali na lista, não pode liberar a entrada, mesmo que tenha o treinamento. Tem o treinamento, mas se o nome não está na lista ali, não está autorizado. Então precisa falar com o encarregado, com a segurança do trabalho, com o supervisor de entrada, para verificar, né, o que aconteceu. Se realmente precisa colocar o nome dele ali, ou se ele não está autorizado porque faltou algum exame médico, porque não fez o treinamento aquele ano, não fez a reciclagem, então não está mais autorizado. Enfim, o vigia vai fazer esse controle, para liberar ou não a entrada dos trabalhadores no espaço confinado. Então, basicamente, o supervisor de entrada vai colocar o nome dos trabalhadores envolvidos ali, que tem autorização para entrar no espaço confinado, e aí o vigia vai estar fazendo uma segunda checagem, para garantir que só entre no espaço confinado quem está realmente autorizado, né? Então ele vai ficar ali do lado de fora, na boca de visita, fazendo esse controle de quem entra e também depois de quem vai estar saindo do local. Então ele precisa manter uma contagem exata dos participantes autorizados no espaço confinado e assegurar que todos os meios utilizados para identificar os participantes, né? Então lista, sistema de rastreamento, segurar o crachá, né, precisamente de quem está lá dentro do espaço confinado. Então ele vai ter, a empresa vai estar criando algum procedimento interno ali, né? O básico é que tem que ter o nome na PET, e aí eu vou fazer as anotações do horário que entrou e horário que saiu. Mas a gente pode estar acrescentando algumas outras coisas, como por exemplo, uma prática muito comum, né, que a gente já falou, é estar fazendo a retirada do crachá do trabalhador. Então ele entrou no espaço confinado, ele te entrega o crachá e você anota na PET. A partir do momento que ele saiu, você devolve o crachá para ele e anota na PET também. Então precisa ter esse controle, né, para evitar aquela situação de, no momento de emergência, não ficar ninguém para trás, a gente não esquecer ninguém lá dentro, ou também de acabar colocando a equipe de resgate numa posição de risco desnecessária, né, porque a gente vai pedir para fazer um resgate e às vezes o trabalhador já saiu, a gente que não observou, que não fez o controle. Então eu estou mandando uma equipe lá dentro, né, às vezes por uma situação de risco sem necessidade, né, o trabalhador já saiu. Então o vigia precisa estabelecer uma sistemática precisa aí, através de lista de presença, da PET, de reter o crachá dos trabalhadores, para que ele tenha um controle rígido ali, o mais assertivo possível, para garantir que se entrou 20 trabalhadores no espaço confinado, tem que sair 20. Se sobrou um crachá na minha mão aqui, quer dizer que alguém ficou lá dentro. Então, realmente alguém tem que estar lá dentro. Eu não posso ter sobrado um crachá na minha mão, mas foi porque eu esqueci de entregar, foi porque o trabalhador saiu e eu estava fazendo outra coisa e não visualizei, e aí eu vou mandar uma equipe lá dentro para buscar esse trabalhador, sendo que ele não está lá dentro mais. Aí sim eu posso estar provocando um acidente, eu vou estar colocando trabalhadores lá dentro, a equipe de resgate lá dentro, numa situação que já pode estar um pouco mais complexa, né? Eu posso ter um vazamento já que tomou grande parte, eu posso ter, às vezes, um princípio de incêndio, enfim, situações que eu vou estar colocando uma equipe de resgate em risco pelo simples fato de eu não ter feito esse controle de maneira assertiva, né? Então, é uma das responsabilidades mais importantes do trabalhador, né, do vigia, porque é ele que faz esse controle de entrada e saída para garantir que realmente somente as pessoas autorizadas estejam lá dentro e que também no momento da saída, seja ela emergencial ou fim de trabalho,
que não fique ninguém para trás. Também comunicar-se com os trabalhadores para monitoramento de sua posição e alertá-los em caso de necessidade de evacuação em uma emergência. Então, por isso que é importante que o trabalhador, que o vigia, fique o tempo todo ali em contato com a equipe, né? Seja contato visual, contato verbal, né? Para que em caso de necessidade, imediatamente ele consiga tá acionando essa equipe para fazer a evacuação. Então, ele se deparou com alguma situação de risco ali, está mudando a atmosfera do local, né? Mudou as condições de segurança, imediatamente, então ele vai fazer a evacuação dos trabalhadores. Naquele momento, o vigia vai ser a autoridade maior, né? Pode estar o presidente da República lá dentro do espaço confinado. Se tem uma situação de risco e o vigia ordenou a evacuação, imediatamente todo mundo tem que sair, inclusive o presidente da República, o dono da empresa, o seu encarregado, quem estiver lá dentro, né? Se o vigia notou alguma situação de risco grave, iminente, uma mudança nas condições de segurança, imediatamente ele tem que fazer essa evacuação. E todo mundo tem que parar o que está fazendo e sair do local o mais rápido possível. Monitorar as atividades dentro e fora do espaço para determinar se é seguro para os participantes permanecerem lá dentro fazendo atividade. Então, ele vai estar atento tanto lá dentro do espaço confinado, né, mas também no que pode estar acontecendo ao seu redor ali. Então, como a gente falou, né, às vezes vai ter equipamentos de proteção coletiva do lado de fora, então exaustores, insufladores, alguns equipamentos que foi necessário fazer o bloqueio, o travamento, a etiquetagem, que ele precisa estar observando também para garantir a segurança desses trabalhadores. Verificar se do lado externo, se do lado de fora não existe às vezes a movimentação de máquinas, equipamentos que podem interferir lá na atividade, então acabar tendo uma batida contra esse espaço confinado, né? Se não tem alguém próximo ali que pode estar fazendo uma movimentação errada com uma empilhadeira, com um guindaste, né? Com um caminhão Munk, enfim, um princípio de incêndio ou um incêndio que está acontecendo externamente, um vazamento de alguma substância que também está acontecendo do lado de fora, falta de energia, né? Condições climáticas desfavoráveis. Então são todas situações que podem estar interferindo direto ou indiretamente na atividade dentro do espaço confinado, que o vigia também, se houver a necessidade, pode estar interrompendo as atividades, né? Pode estar fazendo a evacuação, né? Ele vai dar o comando de evacuação se necessário, né? Outra função importante do vigia também é avisar pessoal não autorizado, né, para permanecerem distante do espaço confinado ou mandá-los saírem se já estiverem dentro. Então, se por algum motivo, né, houve alguma falha ali na prevenção e já tiver um trabalhador que não é autorizado dentro do espaço confinado, ele tem que providenciar essa retirada desse trabalhador lá de dentro. E também procurar manter afastado quem não está envolvido na atividade, né? Se não é supervisor de entrada, se não é vigia, nem trabalhador autorizado, né, tem que ficar afastado do local. Por isso que normalmente, né, nas atividades em espaço confinado, a gente vai isolar e delimitar a área. A gente vai colocar cone, fita, corrente para isolar aquele local e só fica ali naquela área quem realmente está envolvido na atividade, né, que é o supervisor de entrada, o vigia e os trabalhadores autorizados. Os demais que não são autorizados, né, os curiosos aí, tem que se manter afastado.
E em hipótese alguma eu posso liberar a entrada de qualquer outra pessoa que não seja autorizada, que não conste o nome lá, né, na PET. Ah, mas é rapidinho, eu preciso só fazer uma inspeção, eu só vou verificar o serviço aqui. Não importa, né? Só pode entrar se tiver o nome na PET lá. Eu preciso ter a autorização. Porque nesse rapidinho, nesse eu só vou ver um negocinho ali que pode acontecer uma situação de emergência e aí a gente pode acabar esquecendo essa pessoa lá dentro, né? A pessoa às vezes não conhece os riscos, não conhece os procedimentos e aí pode ocasionar o acidente, pode se tornar uma vítima lá dentro. Então, eu não posso liberar a entrada de ninguém que não seja os trabalhadores autorizados, né? Relatar, então, essas entradas não autorizadas para o supervisor de entrada, né, e os participantes autorizados dentro do espaço. Então, se eu tiver um teimoso lá, ou às vezes um superior, alguém que queira entrar no espaço confinado, mesmo não sendo permitido, eu vou comunicar ao supervisor de entrada imediatamente. Eu vou chamar a segurança do trabalho, eu vou chamar o encarregado, o meu superior, né? Eu não estou sendo dedo duro, não estou entregando ninguém, eu estou cuidando da segurança das pessoas. Porque se o nome dele não está na lista ali, não está na PET, é porque ou ele não tem treinamento ou ele não está autorizado por algum motivo. Não faz parte da atividade, não tem exame médico, venceu o seu treinamento, enfim, por alguma situação não está ali. Então, se não está ali é porque não pode. Mas eu não preciso brigar com ninguém, não preciso segurar ninguém. Eu vou só informar, ó, seu nome não está na lista, não pode entrar, não tem como, vou argumentar. Mesmo assim, se a pessoa insistir em entrar no espaço confinado, imediatamente eu vou acionar o supervisor de entrada, vou acionar a segurança do trabalho para que eles sejam informados e, se for o caso, aí é eles que vão tomar as medidas necessárias. O vigia também pode estar auxiliando em resgates externamente, né? Então, a partir do momento que eu não tenho mais ninguém dentro do espaço confinado, ou que eu já tenho uma equipe de resgate lá dentro, o vigia pode dar uma mão, pode auxiliar, né, a estar fazendo um primeiro atendimento ali, caso seja necessário. Mas em extremo caso de necessidade, né? Porque o vigia ele precisa ficar de prontidão o tempo todo ali, né, do lado de fora, para estar recepcionando a equipe de resgate, informar a posição, das vítimas, informar ali qual é o tipo de problema. Então ele não pode nem entrar no espaço confinado, porque senão ele pode se tornar uma vítima também e não vai ter ninguém ali para auxiliar. Da mesma forma que não é adequado que ele saia do local para acionar o resgate, para fazer qualquer outra coisa, porque vai ficar aquela posição vaga e aí a gente pode ter mais problema ainda. Então, somente em casos quando eu não tenho mais ninguém lá dentro do espaço confinado, aí o vigia pode dar esse apoio, esse suporte, né? Outra atribuição do vigia é soar o alarme em caso de emergência e ficar de prontidão para fornecer informação ao time de resgate. Então, lá na minha PET, né, eu já vou ter que ter definido qual é o meio de comunicação em uma eventual emergência. Então, vai acionar uma sirene de emergência, vai chamar pelo rádio, vai ser por um ramal telefônico, enfim, de que maneira eu vou fazer esse acionamento. Então, normalmente quem vai fazer isso é o vigia, é ele que vai acionar essa equipe de resgate e é ele que vai estar repassando essas informações, né? Então, também é importante que o vigia tenha o conhecimento dos riscos, das medidas de controle, do que pode ter acontecido lá dentro, para ele passar essa informação de qualidade para a equipe de resgate. Para aí, a hora que chega o brigadista, o bombeiro, eles já estejam preparados, né, para que eles consigam fazer esse atendimento de uma forma mais rápida e eficiente, né? Então, vai passar a informação, então, né, vai estar aguardando ali, vai falar para o bombeiro, para o brigadista, ó, eu estou com 2 pessoas lá dentro, provavelmente eles estão lá para o final do tanque, né, daquele espaço confinado,
E os trabalhadores relataram que começaram a sentir um cheiro forte ali, e aí começou a faltar ar para eles, e a gente fez a evacuação, mas acabou ficando 2 pessoas lá dentro. Então, o vigia já vai passar as informações para o bombeiro, para o brigadista, eles já vão estar mais preparados, né? Então, sabe que provavelmente são 2 vítimas, que eles estão mais para o final do espaço confinado, provavelmente foi uma intoxicação ou asfixia, porque os trabalhadores relataram um cheiro forte e depois começaram a se sentir mal, né? Falta de ar. Então, eles já vão entrar lá com o cilindro de ar mandado, com a máscara autônoma, para fazer esse resgate. Então, é função do vigia fazer esse acionamento dessa equipe de resgate e passar essas informações com maior clareza possível, para agilizar esse atendimento, que o tempo aí vai ser crucial, né? Quanto mais tempo eu demorar para fazer esse resgate, esse atendimento, menos chance de vida aquela minha vítima vai ter, né? Maiores serão as consequências. Então tem que ser uma informação com o máximo de qualidade possível.